Olá, gente, tudo bem? A nossa equipe preparou um vídeo interessante sobre os municípios de Irituia e Bragança, localizados no estado do Pará. O tema em questão é os usos e individualidades das paisagens de Irituia e Bragança, uma troca de saberes e fazeres. Pensamos em tal tema porque acreditamos que todos os lugares têm um saber diferente que pode ser transmitido, seja pela sua história, conflitos ou qualquer outro fator que venha nos ajudar a entender a existência de determinado espaço. Portanto, desejamos um excelente vídeo a todos vocês. Começando pela origem do atual município, situado na zona fisiográfica denominada Guajarina, data de 1725, quando foi concedida a Sesmaria para Lourenço Ferreira Gonçalves, antecessor de Lourenço de Souza Pereira, que fundou a Capela de Nossa Senhora da Piedade em 1754. O bispo Frei Miguel de Bulhões erigiu a referida capela em freguesia. Assim, entrou Irituia para o século XVIII e para a independência. Irituia adquiriu a categoria de vila e município no ano de 1867, sendo extinto em 1868, em virtude de dissensões políticas geradas entre liberais e conservadores, no município de Orem, a que Irituia era subordinada. No quadro de divisão administrativa relativo a 1933, Irituia figura como um município constituído por um só distrito, que é o de Irituia. O topônimo Irituia, de origem tupi, Irituia, significa Cordeira Velha Antiga. O modelo de ocupação demográfica na Amazônia, a gente entende que tem resultados em níveis significativos de desmatamento, devido a inúmeros fatores. Um deles é a falta de planejamento, aberturas de estrada, a expansão das fronteiras agrícolas, pecuárias extensivas e entre outros fatores. Esses processos resultam em consequências invariáveis e insustentáveis para o meio ambiente, como a erosão múltipla do solo e a manutenção dos recursos naturais. Então, mediante esse cenário, nós temos também a existência das SAFs, que são os sistemas agroflorestais. O que são esses sistemas? São basicamente sistemas produtivos que, segundo a Embrapa, podem se basear na sucessão ecológica, análogos aos ecossistemas naturais, em que as árvores exóticas ou nativas são consorciadas com culturas agrícolas, trepadeiras, arbustivas, de acordo com um arranjo espacial e temporal pré-estabelecido, com alta diversidade de espécies e interação entre elas. Em geral, nos SAFs são realizados plantios de sementes e barrou de mudas. Os recursos e o retorno da produção são gerados permanentemente em diversos estratos. SAFs otimizam o uso da terra, conciliando a preservação ambiental com a produção de alimentos, conservando o solo e diminuindo a pressão pelo uso da terra para a produção agrícola. Podem ser utilizados para restaurar florestas e recuperar áreas degradadas. A partir das considerações do conceito de SAFs, sistemas agroflorestais, é importante abordarmos também a explicação do professor Zezinho e o seu amigo Lázaro sobre a diferença entre sítio e SAF, ao qual nós entrevistamos no nosso trabalho de campo integral. Irei deixar vocês com o áudio dele para melhor entendimento. O SAF é o nome que a academia deu para o sítio, entendeu? O sítio é aquilo que é considerado só em torno da casa. O SAF é aquilo que se estendeu além de volta da casa, entendeu? É algo maior. Então, para muitos pesquisadores, o SAF só é SAF quando lhe traz algum ganho econômico. Mas esse ganho econômico ele já existia há muito tempo, né? Só em torno da casa. Tá? Mas o que a gente chama de sítio é o que fica em torno da casa, né? As pessoas faziam antigamente. E SAF é um contexto maior. Tá? A partir da explicação do professor Zezinho sobre a diferença entre sítio e SAFs, é importante destacar também a questão da cooperativa de Irituia, ou também conhecida como Cooperativa Agropecuária dos Produtores Familiares Irituienses. Ela foi constituída em dia 6 de abril de 2011 e tem como objetivo prestar serviços aos seus cooperados, congregando agricultores e pecuaristas de sua área de formação. Outro áudio também, que nós gravamos no meio da entrevista, é a fala do professor Lázaro, no qual ele explica o nascimento da cooperativa, bem como a sua importância para todos nós. É assim, olha, a cooperativa ela nasceu de encontros, porque o Zezinho, quando era secretário, como ele falou aqui, na época, ele foi a Brasília, lá para encontro, lá ele conheceu o seu Tinoro, que já luta com cooperativa, com cooperativismo há muito tempo. Então de lá nasceu uma ideia,
que já tinha o seu Fernando, né, que era da farmácia, que também já estava com essa ideia. Aí nasceu essas informações lá e de procurar a OCB, que é uma organização das cooperativas, para que pudesse passar um curso de cooperativismo, para a gente saber pelo menos o que é cooperativismo, de onde veio, onde nasceu, como surgiu. Então essa é a estratégia. No decorrer do nosso trabalho de campo, nós visitamos também a fazenda Projeto Instituto Vida em Sintropia na Amazônia, que está localizado no município de Irituí. Lá quem nos recebeu foi o professor Vicente, que nos explicou o conceito de permacultura e sintropia. O sistema de sintropia é basicamente a busca da harmonia entre os processos de produção do meio ambiente. E a permacultura é um sistema de projetos para a criação de ambientes humanos sustentáveis. O objetivo de ambas é a criação de sistemas que sejam ecologicamente corretos e economicamente viáveis, que supram suas necessidades, não explorem ou poluam e que, assim, sejam sustentáveis de longo prazo. Nós temos também a explicação mais aprofundada sobre sintropia e permacultura com o professor Vicente. Deixaremos vocês com a explicação do mesmo. Sintropia ela é o inverso, um antônimo de entropia. O que é que significa entropia lá na física? Desperdício de energia, né? A sintropia, o inverso, acúmulo de energia. Então tudo que nós fazemos aqui no sítio é algo reaproveitado de alguma coisa, entendeu? Ou seja, a gente acumula energia para que a gente possa gerar um impacto positivo no planeta, certo? Então, o Instituto ele é todo pautado nos princípios da permacultura. Os princípios da permacultura são três pilares: cuidar do planeta, cuidar das pessoas e partilhar. Partilha justa. Então, todas as nossas atividades que acontecem no Instituto e que nós fazemos fora do município até nos outros estados, elas estão relacionadas a esses três princípios, certo? E aí vem o que é permacultura. Não sei se algum de vocês já ouviram falar. Já? Mais ou menos, né? Permacultura significa cultura permanente. Mas não é aquela cultura do carimbó lá que a gente precisa deixar ela permanente, não. É a nossa cultura, a cultura humana. O que nós podemos fazer nessa loucura do planeta aí para que a nossa cultura seja uma cultura permanente na Terra, já que nós estamos em decadência. É um desafio muito grande. Surgiu na década de 70, lá na Austrália, e pelo Bill Mollison, e se espalhou pelo mundo. Hoje o Brasil é o país que possui o maior número de permacultores do mundo. E eu, nessas viagens pelo Brasil afora, conheci muitos centros de permacultura, mas fiquei intrigado com uma coisa que eu percebi claramente, que a permacultura que eles pregavam, que era aquela coisa de cuidar do planeta, cuidar das pessoas, era algo bem elitizado, entendeu? Algo onde as pessoas chegavam, muita gente vinha da cidade, comprava uma área e ficava dentro daquela área ali, e a comunidade no entorno pegando fogo, e os caras lá, beleza, nós saímos do sistema. Então isso não é cuidar das pessoas. Eu tive vários debates aí nos cursos por conta disso. Cuidar das pessoas é estar onde a vida acontece. Então, tudo que eu aprendi, eu trouxe, eu digo, não, peraí, eu vou fazer permacultura, bacana, tá tudo massa, mas eu vou fazer diferente. Nós vamos levar isso para a população, para o agricultor familiar, que é lá que a vida acontece. É lá que a gente... Onde é que a vida acontece nas cidades? Na periferia. No interior, onde é que acontece? É na zona periférica também. Então, vamos fazer permacultura onde a vida acontece. Levar esse conhecimento que é bastante elitizado para as pessoas da zona rural. E aí esse trabalho que a gente vem fazendo aí desde finalzinho de 2017 até os dias de hoje. A partir da explicação do professor Vicente sobre o conceito de sintropia e permacultura na ecologia, nós também aprendemos o conceito dos 4Hs, que na verdade é uma filosofia que o professor Vicente vai nos explicar mais à frente. Mas logo adiante, falo a vocês que 4Hs são 4 palavras da língua inglesa com a letra H. Cabeça, head, coração,
heart, vida, health e mãos, hands. O professor Vicente ele vai explicar no áudio que eu vou mostrar a vocês mais detalhadamente um pouco sobre cada um dessas palavras. Os 4 Hs, ele está relacionado a 4 forças humanas, né? O primeiro H significa cabeça, em inglês, que aí não é minha área, tá? A cabeça em inglês, que significa a cabeça para pensar com mais clareza. Segundo H, mãos para melhor servir. O terceiro, coração para maior lealdade. E o quarto H, saúde, para melhor viver para o meu país, para o meu clube e para o meu mundo. Então, a gente encontrou na filosofia do 4H tudo que nós estávamos procurando dentro do Instituto. Interessante e importante também ressaltar que, para além dos conceitos de sintropia, permacultura e a filosofia dos 4Hs, entender também o que seria uma agrofloresta sintrópica, que o professor Vicente vai também nos explicar nesse áudio que fizemos na entrevista. O que é a agrofloresta sintrópica? É a construção de uma agricultura baseada nos princípios de uma floresta. Então, quando você entra numa floresta, você vai ver que todas as plantas ali estão perfeitas, né? Não tem uma planta doente, não tem um animal doente. E aí, de acordo com estudos, nós poderíamos fazer isso dentro da nossa alimentação, fazer uma floresta diferente, uma floresta de alimento. E aí, o que nós fizemos? Vamos construir a agrofloresta, né? A Irituia é conhecido como um município agroflorestal. Isso é bacana. A gente tem andado por aí e tem visto realmente. Mas a agrofloresta sintrópica ela é algo mais intenso. Ela vai além do sítio. A gente é conhecido como município agroflorestal, Edna, porque tem muitos sítios nos quintais das pessoas, né? Mas a agricultura sintrópica ela é além do sítio, entendeu? Ela é um sítio melhorado. É como se você pegasse uma floresta que vai passar 400 anos para se formar, e nós vamos acelerar isso e fazer ela se formar em 20 anos. Entendeu? Ou seja, nós vamos pegar todos os processos que acontecem dentro da floresta e vamos acelerar. Quando é que vai cair uma árvore? De ano em ano vai cair uma árvore, nós vamos jogar poda aqui semanalmente, mensalmente. Entendeu? Dando prosseguimento no nosso trabalho de campo, nós também fizemos uma visita técnica ao viveiro do mangue da Reserva Extrativista Marinha Caté Taperaçu, que o meu colega, Félix, vai explicar para vocês com maiores detalhes os saberes, bem como as individualidades desta localidade. Seguindo o tema, a gente vai trabalhar agora os impactos ambientais e sociais nas áreas de manguezais do município de Bragança, Pará. Como é próprio do capital, a produção para ter baixos custos e altos lucros buscam sempre homogeneizar as ações, sem levar em consideração as características locais, apoiado sempre no desemprego local, nas faltas de oportunidades locais e nas políticas locais que geralmente não geram condições de sobrevivência da sociedade. A lógica da exploração do capital encontra violência estrutural e facilmente se instala e dissemina suas ações nos diversos municípios do estado do Pará, e que não é diferente para Bragança. Como expôs o professor Milton Santos na sua obra Lá por uma Outra Globalização, ele diz o seguinte: ao nosso ver, a violência estrutural resulta da presença e das manifestações conjuntas nessa era de globalização do dinheiro do estado em estado puro, da competitividade em estado puro, da potência em estado puro, cuja associação conduz à emergência dos novos totalitarismos e permite pensar que vivemos numa época de globalitarismo muito mais que de globalização. Paralelamente, evoluímos de situações em que a perversidade se manifesta de forma isolada para uma situação na qual se instala um sistema de perversidade que, ao mesmo tempo, é resultado e causa da legitimação do dinheiro em estado puro, da competitividade em estado puro e da potência em estado puro, consagrando, afinal, o fim da ética e o fim da política.
Bem, o município de Bragança ele está localizado na mesorregião do Nordeste paraense e sua distância da capital paraense, que é de Belém, entre Belém e Bragança está numa distância de 214 quilômetros pela BR-316. A população daquele município está estimada agora em 2021, a gente vai ter o censo agora em 2022, ela está estimada em 130 mil habitantes. E o PIB daquela região é de 9.122. Bragança também é conhecida como uma grande produtora de farinha, de mandioca. Uma iguaria que quem é paraense sabe que a farinha de Bragança é a farinha. Entre a produção industrial e artesanal, o município produz cerca de 900 toneladas de farinha mês. Outra atividade expressiva do município é a pesca. E entre os pescadores, os catadores de caranguejo ganham destaque. Não é de se esperar com surpresa esse destaque dos catadores de caranguejo, visto que na região do município de Bragança, 160 quilômetros quadrados de área é os bosques de manguezais. E lá reúne mais de 40 comunidades extrativistas no entorno que sempre se utilizaram dos recursos para a sobrevivência. Contudo, a exploração ao longo de décadas do mercado, e o mercado definiu práticas predatórias do meio ambiente e predatórias da sociedade. Lá em cima, o professor Milton Santos ele fala sobre a questão da competitividade em estado puro, né? Essa competitividade ele não é uma lógica somente das empresas, mas é uma lógica do indivíduo. E essa lógica do indivíduo, a lógica das comunidades, né, a lógica de você competir também pela própria vida, né, porque o mercado ele impõe quem deve e quem não deve comer, né, quem pode, quem não pode comer, quem pode, quem não pode beber, quem pode, quem não pode se vestir. Então essa competitividade no indivíduo, ele gera também uma ação predatória no meio ambiente. E quando você tem um recurso, que esse recurso é tirado da natureza, inicialmente para a sobrevivência da alimentação dos indivíduos, e esse produto passa também a ganhar mercado, ganha um mercado não só regional, não só local, né, mas também passa a ser regional, passa a ser nacional e passa a ser internacional, como a carne do caranguejo. Então a ação cada vez mais vai ser predatória para aquela área. Não só porque aquele indivíduo que outrora pegava somente para sua alimentação, mas que agora também vai pegar não só para sua alimentação, mas também para vender. E o mercado impõe o valor. Quando o mercado impõe o valor, ele vai colocar um valor baixo, né, na hora de retirar aquele produto da mão do catador. E o catador, por conta disso, ele vai cada vez mais pegar em grande quantidade. Mas também, como isso vai dar lucro, a quantidade de pessoas que vem atrás daquele recurso aumenta também, né, fazendo uma competitividade entre os indivíduos na própria comunidade, muitas vezes sem olhar para o meio ambiente. Nesse contexto de manter a preservação local, chamou a atenção da comunidade acadêmica e de ambientalista para a recuperação do mangue e a manutenção das práticas de catadores de caranguejo, peixe, madeira, etc., criando novas práticas e métodos alinhados, sobretudo, com a recuperação local, mas tendo ainda sobre a lógica do mercado. É super importante quando você tem uma área que está sendo depredada e pode vir a universidade, pode vir o setor público, pode vir todo e qualquer órgão para recuperar aquela área, mas somente quando você atrai a atenção de quem mora na região, né, quem usa aquela área, é que você vai conseguir vencer algumas ações. E lá não foi diferente. O projeto, ele não só ele chamou atenção para a necessidade que o mercado tem
né, e da preservação para atender esse mercado, mas chamou a atenção também do indivíduo para que o indivíduo possa recuperar aquela área. Até porque mesmo com você tendo uma organização local, né, o produto ainda sai barato. Por exemplo, hoje o produto lá, um caranguejo sai em torno de 30 centavos, né? Ainda assim necessita uma grande quantidade de caranguejo catado para que o indivíduo possa ter algum dinheiro no final do dia. Para os catadores, o caranguejo é o recurso pesqueiro mais importante proveniente dos manguezais. A atividade de beneficiamento e comercialização do caranguejo gera renda monetária para mais da metade do domicílio rurais daquela região de Bragança. As novas práticas orientadas pelo projeto de mangues da Amazônia são diversas, como, por exemplo, saber a hora de capturar o caranguejo, o tamanho exato da captura desse caranguejo. Nunca capturar as fêmeas, e principalmente quando elas estiverem com ovo. Diversificar as áreas de captura do caranguejo, né? Respeitar o período de defeso, que é super importante, fazer o manejo de madeira para os currais, proteger as áreas de mangues contra o lixo. Foram convencimentos que só fazendo com que a comunidade participe diretamente do projeto que foram alcançados. E isso foi muito importante, porque hoje não só o indivíduo participa do projeto, mas como tem vários indivíduos da região que fazem parte hoje, não como só catadores, mas também são alunos da universidade, fazem mestrado na universidade, fazem doutorados na universidade, e o objeto de estudo é o manguezal. Isso é super importante, e a gente não pode esquecer também como atrair as novas gerações, e o projeto não esqueceu disso, né? Essa necessidade de você revitalizar a área, né, trazer projetos para dentro dessa área, e você conservar a área, ela também perpassa por trazer as novas gerações para essa luta. E lá não foi diferente. Lá vários projetos, né, desses indivíduos foram até as escolas. Das escolas, disseminar o conhecimento do manguezal. E outra prática muito importante foi trazer o aluno para dentro do mangue, transformando o mangue numa grande sala de aula, para que eles não só escutem ou ouçam falar do mangue, mas eles sintam a presença do mangue ali no pé dele, quando o pé afunda na lama, o cheiro do mangue, quando eles se melam no mangue. Então tudo isso foi super importante para que eles possam entender a importância que é o mangue na vida deles, enquanto recursos que traziam para a casa deles, que construíram, por exemplo, trouxeram alimentação, trouxeram roupa, trouxeram equipamentos para dentro da casa, mas também como aquilo é importante para toda a região das comunidades que são atendidas pelo mangue. Olá, meu nome é Carla Oliveira e eu venho pontuar alguns momentos importantes da nossa visita a Bragança. Um deles foi um encontro com o professor Dário Rodrigues, que vem contar um pouco sobre o histórico de Bragança e a importância dela para o Pará, né? Ela tem uma das histórias mais importantes da região norte do Brasil, né? Uma cidade banhada pelo rio Caeté, uma cidade do interior, e as suas origens remontam a 1613, quando os franceses fizeram uma expedição, né? A expedição de Daniel, os primeiros brancos a conhecer a região do Caeté, até então habitada pelos índios tupinambás. Bem, a seguir a gente vai ter o relato do professor Dário, que vai contar para nós como ocorreu esse processo histórico. Sou Bragantino, sou mestre em História, doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da UFPA e docente da Faculdade de História daqui da UFPA de Bragança. Já dei aula há 22 anos, parece que não, mas é tudo isso já na carga. A coluna não presta mais para nada. Só de corrigir trabalho e ficar em pé. Bem-vindos a Bragança. Felicidade que ultrapassa não somente as fronteiras temporais da invenção de tradições, né? Todo mundo quer ter
um lugar ao sol, nasceu primeiro Belém, nasceu Virgínia, isso pouco importa. O que importa, na verdade, é saber como isso se origina e o que fazemos desse fato, o que fazemos deste tempo e do que nós estamos estudando. Então, boa parte da história de Bragança, ela se constituiu não onde nós estamos, mas principalmente por uma ligação muito íntima com o Maranhão. Muito embora esse olhar que temos hoje esteja voltado a Belém, na classificação, digamos assim, do que é centro e do que é periferia, numa visão cosmopolita, europocêntrica, Bragança comungava muito mais ainda com o Maranhão, que as fronteiras eram pelo rio e não pela estrada, nem por dentro do território, mas muito pelo oceano, né? Nós estamos de frente para o litoral, aqui ao norte é o Atlântico, né? E bem aqui ao lado direito é o Maranhão, se a gente for medir geograficamente os pontos. Mas isso tudo que nós estamos aqui, essa área toda, nasce de uma possibilidade de outras nações de dominarem a entrada do rio Amazonas, a foz do Amazonas. O incômodo dos portugueses era como eu vou controlar a foz do Amazonas. E para isso eu tenho que determinar lugares de destaque aonde eu possa construir fortes e proteger a entrada. Quem tivesse a entrada do rio Amazonas teria o controle interno de todo o território. Por isso, Dom Pedro I é fundamental para entender, por exemplo, aquela briga lá da adesão do Pará à independência do Brasil. Porque se você controla a entrada do Amazonas, você controla todo o território até o território espanhol, e isso acarretaria perda da Amazônia para o Brasil e em geral. Então as nações francesas, a nação francesa começou a tentar aí dominar uma parte desse território e vieram de São Luís por uma capitania chamada Cumã e Caeté, que é um território muito grande. Você vai encontrar Caeté, K-A-I-E-T, mato bom que tem água, mato bom de verdade, né? K-A é mato, I é água, Eté é verdadeiro, né? No topônimo indígena do Tupi, no fonema indígena. Então, quando eles chegaram por essa região da bacia do Caeté, eles perceberam a primeira coisa, a ligação muito grande dessa bacia com o interior do território, a ligação dessa bacia com o Oceano Atlântico e o tamanho que era a foz do Caeté, que não é um braço simplesinho de rio. Faz uma conexão muito grande entre as águas do oceano com águas de rio de água doce. Então eles constituíram essa região toda aqui, era uma capitania particular do rei, não era aquela capitania do bolo xadrez das capitanias hereditárias, era uma capitania particular do rei, exatamente porque fazia a foz do Amazonas e tinha a entrada dos rios, etc. Então o rei pegou o seguinte, não tem como sustentar esse lugar sem proteção. Então nós vamos doar essa região aqui para uma família ou conglomerado de comerciantes. Doaram essa região para a família Souza. No ano que vem, essa doação, dia 9 de fevereiro, faz 400 anos. Doado por documento. E o Álvaro de Souza, então, vira esse território todo aqui uma vila. Do outro lado do rio, ao lado esquerdo, que vocês estão vendo o São Benedito no Camutá, ao lado esquerdo tem a Vila Queera, ou Vila Souza do Caeté. Ele funda ali um pequeno ponto estratégico de colonização. Óbvio, essa colonização ela refletiu muito mais dominação, aculturação, exploração, desmatamento, do que então uma proposta de povoamento, etc. Outro momento importante foi quando nós fomos conhecer a estátua de São Benedito, né? Que nesse momento a gente se reuniu com outro professor, o professor Marcos, que vai contar pra gente sobre os fatores climáticos que influenciam no cotidiano e na dinâmica de Bragança, né? Ele vai dizer que esses processos históricos da paisagem envolvem os processos oceanográficos e atmosféricos, onde a cidade de Bragança se desenvolve a partir do rio Caeté. Esse rio ele tem cerca de 40 quilômetros de extensão e exerce um papel fundamental na construção da paisagem histórico e social da cidade de Bragança. Primeiro deixa eu me apresentar, né? Eu me chamo Marcos Ranieri da Silva Santos, sou gestor ambiental de formação básica, fiz meu mestrado e meu doutorado em ciências ambientais no convênio com o Museu Paraense e com a Embrapa, Amazônia Oriental.
essa vertente aí do natural, que também tem muito a ver e muita influência do clima. Tá? A gente vai ver um pouco aí em Ajuruteu, aí também no decorrer da estrada, que vocês vão perceber algumas áreas de apicuns, algumas áreas de campos salinos que tem na região, tudo isso também é influência desse clima, né? O que a gente sente agora é um pouco do tempo, né? Não é o clima exatamente, o clima é a sucessão de um tempo, contado de no mínimo 30 anos a partir da análise meteorológica de alguma variável, certo? Seja ela precipitação, umidade, runoff, escoamento superficial, tá? Então, eu acho que é basicamente isso. Nós estamos vivendo, por exemplo, agora uma condição de El Niño, eu acho que vocês já ouviram falar, né? Do fenômeno Enos, né? Nós estamos numa fase positiva, de um resfriamento, que é uma laninha, tá? Então as águas do Pacífico, elas estão menos aquecidas, menos resfriadas, e vai ocasionalmente nessa região aqui da Amazônia e também do Nordeste brasileiro provocar um pouco mais de chuva, tá? Mas é claro, não é só o Enos que atua na região, tá? E é uma coisa muito interessante, caiu, não sei se vocês têm interesse de ser professores, pesquisadores, estão no caminho da universidade. Caiu agora nesse último concurso que teve para professor de geografia uma questão muito importante. Eu falei para minha irmã que ela estava fazendo, né? Falei, se tu errasse essa questão, tu não ia te perdoar. Porque, assim, nós temos 4 estações, eu acho que isso é básico, tá? A nossa estação, galera, é verão, né? Outono, primavera e inverno, né? Não, é inverno e primavera, o chamado VoIP, tá? Sempre se liguem nisso, nessa questão, tá? Inclusive uma amiga dela, que é geógrafa também, estava fazendo, ela falou, Marcos, mas eu aprendi o tempo todo que inverno chove. Não, você aprendeu de uma forma muito leiga. A gente está fazendo, tá na academia para fazer ciência, né? O nosso verão é o período que mais chove, tá? Que começa em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. São os meses de verão e outono austral, que é localizado a partir da parte sul do hemisfério, tá? Então, nosso período chuvoso, o famoso período chuvoso na Amazônia, que muita gente confunde com o inverno, ou fala inverno amazônico, vocês vão ver muito isso na literatura, é o nosso verão e o nosso outono. Não se baseie em muita chuva em inverno, não. Cientificamente isso não é correto, tá? E foi a questão da prova, e eu falei para ela acertou, né? Ainda bem, estava trabalhando com clima, não podia errar. E aí, é basicamente isso, são pequenos detalhes, mas que somando lá na frente na vida de vocês como profissionais, vocês vão estar, entendeu? É basicamente isso. E agora, nesse tempo, se o pessoal da biologia tivesse aqui, como vocês viram do pessoal da UFPA, né? Eles são muito fortes nessa região, a biologia ambiental é muito forte nessa região. Então, assim, eles estudam muito como esses fenômenos climáticos, foi uma parte da minha tese, de como esses fenômenos, El Niño e Laninha, provocando mais chuva ou menos chuva, vão estar associados à oscilação de salinidade, turbidez, nutriente dissolvido ao longo dos estuários, tá? Isso aqui é um estuário, tá, galera? Esse rio aqui, ele faz parte do estuário do rio Caeté, tá? Ele sofre vazão de maré, de macromaré semidiurna, como era o cara, John falou, explicou, 2 vezes ao dia. Então vocês vão ver o movimento da água subir e descer 2 vezes em 24 horas, tá? 12 e 12. Geralmente as marés aqui, como vocês vão perceber lá em Ajuruteu, elas são assimétricas, elas demoram mais para vazar do que para encher, tá? Mas isso é condição da oceanografia local, tá? Isso não vai ser tão perceptível, por exemplo, em Salinas, quando vocês forem. As horas são basicamente parecidas, tá bom? Então, como é que esses fenômenos climáticos a nível global podem interferir no local, né? E vocês também estudam um pouco disso. Olá, meu nome é João Vitor. Eu fui o editor desse vídeo e, em nome do grupo, gostaria de agradecer a sua atenção. Esse vídeo é um produto de um trabalho de campo feito no ano de 2021, acompanhados pelos professores Éder e Tiago, com a turma de Licenciatura em Geografia 2018, da Universidade Federal do Pará. Espero que tenham gostado e até mais.